Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos bater um papo sobre um movimento que é muito conhecido na física. É o movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente está aprendendo ele logo em seguida do movimento retilíneo uniforme, que era aquele que a velocidade era constante. Hoje o papo é um pouquinho diferente. Vamos ver se você consegue mergulhar no mundo do MRUV, tá? Então, movimento retilíneo uniformemente variável. Então, primeira coisa, estamos no mundo dos movimentos retos, retilíneos, e agora isso é importante a gente lembrar. Esse UV significa uniformemente variado. Então, ele quer dizer, em outras palavras, que é um movimento que varia, mas de uma maneira regular, de uma maneira uniforme, beleza? Tá, então, se é uniformemente variado, ele varia, então a gente vai ter um movimento acelerado. É um movimento que tem aceleração. Claro que também pode ser um movimento desacelerado. Quando é que a gente vê isso no mundo, no nosso dia a dia? A quase todo instante a gente vê um MRUV. Quer saber quando? Quando você está no trânsito, por exemplo, e você avista um farol, ou você está no semáforo ali parado, está parado. Portanto, a sua velocidade ali, ela é zero, né? Ela é zero. Para você se movimentar, você começa, sei lá, pedalar, ou acelerar o carro, ou qualquer coisa que seja o seu meio de transporte, você começa a acelerar. Esse acelerar, basicamente, é mudar a velocidade. É você pegar a sua velocidade, que era zero, você estava parado no semáforo, e começar a aumentar essa velocidade. Isso significa acelerar, tá? Acelerar é aumentar a minha velocidade. Isso é acelerar. É claro que essa aceleração depende de quanto tempo isso é feito. Quer ver um exemplo disso? Pensa só num carro que vai de 0 km por hora até 100 km por hora. Poxa, será que ele acelerou muito ou pouco? Bom, eu sei que ele acelerou, porque variou a velocidade. Então acelerou, já sei disso. Agora, nas duas situações que eu disse, aliás, em duas situações que eu vou dizer, note a aceleração como ela é descrita. Imagine que em uma situação, um carro vai de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Ou seja, quando você contar 1, 2, 3, esse carro já está a 100 km por hora. Bom, isso é uma aceleração. Agora, pensa comigo. Eu aqui com o meu Chevetinho, o meu carro mais humilde, mais antigo, eu chego de 0 a 100 km por hora? Bom, com muito esforço a gente chega. Mas em quanto tempo isso demora? O meu carrinho, galera, demora para chegar a 100 km por hora, ele demora aproximadamente 25 segundos. Então a gente deveria contar 1, 2, 3, 4, 5, até o 25, e aí o meu carro chegou a 100 km por hora. Ou seja, o meu carro ele é bem menos potente. Ele trabalha muito pior do que o carro primeiro que eu falei. Então significa que o primeiro possui uma aceleração muito maior. Então aceleração, quando a gente fala de aceleração, é basicamente variar a velocidade, mudar a velocidade. Ou aumenta a velocidade, ou diminui a velocidade. Isso é aceleração. Agora, se isso é feito nos 3 segundos, aí é uma grande aceleração. Se isso é feito em 20 segundos, 30, 40, 2 minutos, um dia, aí é uma aceleração muito baixinha. Para esse exemplo do carro, o que eu quero dizer é que a aceleração é a variação da velocidade, mas depende de quanto tempo isso demora. Então, a aceleração é a variação da velocidade no tempo, tá? Acelerar rápido, variou o tempo rápido, né? Acelerar bastante, aliás. Acelerar pouco é num tempo longo, beleza? Então, essa é a primeira ideia. Então, gente, a quase todo momento nós nos deparamos com o MRUV. Por exemplo, se eu estou aqui parado e me movimento para o lado, automaticamente eu já imprimi uma aceleração. Por quê? Porque a minha velocidade era 0 e eu comecei a aumentar essa velocidade. Então perceba, eu acelerei. Então, gente,
para todas as nossas coisas, é muito importante a gente estudar a aceleração, os movimentos retos uniformemente variados, aqueles que têm aceleração constante, tá? Bom, quando eu digo constante, é o seguinte, pessoal, existe a aceleração da Ferrari, que eu falei, de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, e existe a aceleração do meu carro, são acelerações diferentes. E numa viagem, por exemplo, se você viaja lá alguns quilômetros, uma viagem de 500 quilômetros longe, alguns momentos você acelera bastante, por exemplo, numa ultrapassagem, ou, por exemplo, numa freada brusca, se caso tenha algum problema no trânsito na frente, você tem que frear bruscamente, então você variou a velocidade de uma maneira muito rápida, então você teve grandes acelerações aí, né? Agora vai ter momento que você vai acelerar só um pouquinho, e vai acelerar um pouco menos, vai pisar um pouquinho no freio um pouco menos, então a sua aceleração ela também vai mudando no percurso, porém no MRUV nós vamos tratar dos casos em que essa aceleração é constante e, portanto, ela é uniformemente variada, ela varia de maneira constante. É como se eu tivesse um carro sempre acelerando da mesma maneira. Você pisou ali no acelerador, num carro potente, ele fica sempre com o pezinho no mesmo lugar e a velocidade vai sempre aumentando, beleza? É claro que no carro, uma hora, essa velocidade vai se estabilizar, porque o carro não tem poder de acelerar infinitamente, não é verdade? Então, vamos lá, eu montei uma tabela para você tentar entender mais ou menos o que é esse movimento de a gente acelerar ou frear, tá? Que é o movimento uniformemente variado. Então lembre-se, para um carro arrancar, sair do lugar, ou para um carro frear, tá? Nós estamos sempre falando de NRUV. É quando tem aceleração ou desaceleração, que em termos de vetores, é como se tratássemos um movimento acelerado, mas com o sinal negativo, que aí muda o sentido, né? Lembra só, um vetor negativo significa que o sentido é oposto, tá? Beleza? Então, movimentos acelerados e desacelerados também. Porém, sempre de forma constante. Quando eu falo sempre de forma constante, eu vou dar um exemplo interessante para nós aqui. Imagine só que eu tenha um carro ou um objeto, qualquer coisa que esteja acelerando de maneira constante. Então, olha só, imagine que esse cara, no instante, então, por exemplo, eu coloquei tempo aqui, a velocidade desse cara e qual é a distância que ele percorre. Então, são 3 fatores que a gente vai analisar de segundo a segundo. Então, eu vou analisar o tempo em 0 segundos, depois o tempo em 1 segundo, depois o tempo em 2 segundos, depois o tempo em 3 segundos e assim vai, beleza? Esse é o que eu vou analisar. Então, olha só, imagine que no meu exemplo, esse móvel ele parta do repouso, portanto, estava parado. Tá? A partir do repouso, estar parado, estava parado. Então ele estava parado e lá no instante 1 segundo, depois que passou 1 segundo, esse cara estava com velocidade 10 metros por segundo. Ou seja, você percebeu que daqui para cá houve um acréscimo de 10? Percebeu, né? Óbvio. Bom, então, olha que interessante. Como ele tem aceleração constante, galera, no instante 2 segundos, a velocidade vai ser 20. Óbvio, por quê? Porque ele varia de maneira sempre igual. Então aqui, ó, vamos completar o quadro. No instante 3 segundos, a velocidade vai valer 30 metros por segundo, tá? No instante 4 segundos, aqui vai valer 40. E no último aqui, quadrinho, no instante 5 segundos, a velocidade vai valer 50, tá? 50 metros por segundo, galera, é bem rápido, tá? Ó, se você fizer 50 vezes 3,6 para transformar em quilômetros por hora, você vai chegar a 180 km por hora, tá? Então esse daqui, ó, é 180 km por hora, que está em metros por segundo, beleza? Repare a unidade aqui, ó, metros por segundo, o tempo em segundo e a distância percorrida em metros. Pessoal, agora olha que legal, olha que interessante. É aqui que vem o entendimento do MRUV. Perceba então, ó, que de instante em instante sempre há um acréscimo de 10, né? Tá vendo? Sempre acrescentando 10.
Portanto, a velocidade está variando de maneira constante. Ela sempre aumenta de 10. Então, eu estava em 0 km por hora, depois estava em 10 metros por segundo, depois 20 metros por segundo, 30 e assim foi, sempre aumentando minha velocidade de maneira igual. Isso é a característica do MRUV, galera. Sempre a velocidade ter acréscimos iguais. Agora, olha só, para o exemplo que eu estou dando aqui, para esse cara que andou dessa maneira, que acelerou de 0 até 10 km por hora, bom, no instante 0 segundos, é lógico, ele não tinha percorrido nada, estava lá no instante de tudo, no início de tudo. Mas depois que passou 1 segundo, sabe quanto que esse cara andou? Bom, esse cara, depois que passou 1 segundo, ele andou 5 metros, tá? Ele andou 5 metros. Se você fizer as continhas, mais pra frente você vai aprender como calcula essa distância percorrida, ele andou 5 metros. Mas olha que massa agora, que interessante. Olha que massa, que interessante. No instante 2 segundos, quanto que ele andou? Bom, muita gente pensaria, olha, ele andou 10, né? Esse aqui andou 5 e aqui andou 10. E na verdade, gente, não. No instante 2 segundos, se você fizer a conta, deixa eu fazer 2 ao quadrado, 4, 5, vai dar, andou 20 metros. Então, olha só, gente, desse primeiro cara para o segundo, vou até fazer de outra cor aqui, para a gente reparar, ó. Desse primeiro cara para o segundo, ele andou 5 metros. Do segundo, de 1 segundo para 2 segundos, ele andou 15 metros. Então, perceba, se a velocidade andou, como a velocidade andou de maneira regular, automaticamente a distância percorrida não entra de maneira regular. Porque pensa só comigo, galera. Nesse primeiro segundo, você estava com uma velocidade baixinha. Então ele anda pouquinho. No segundo segundo, ele já estava mais rapidinho. Andou de 10 para 20, ele aumentou a velocidade de 10 para 20. Então ele já andou bem mais aqui, ó, 20. Se você fizer a continha, gente, você vai chegar aqui, ó, em 45, tá? Aí depois aqui, 16, 80, tá? E aqui por último, 125, tá? Se você fizer essa conta. Então, olha que doido, olha que legal, e faz todo sentido. Daqui para cá, ó, de 5 para 20 andou 15, de 20 para 45 andou 25, de 25 para 80 andou 35, de 80 para 125 andou 45. Então perceba uma coisa, olha como é o movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade ela vai aumentando sempre da mesma porção, no nosso caso foi de 10 em 10. Mas o espaço percorrido é óbvio que não tem que estar aumentando na mesma porção. Ele tem que estar aumentando cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque daqui para cá ele estava numa velocidade pequenininha. Então em 1 segundo ele só andou 5 metros. Mas imagine daqui para cá. Ele estava de 40, deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. 40 vezes 3,6. Ó, ele estava de 144 km por hora e foi para 180 km por hora. Gente, estava rápido pra caramba. Então, em 1 segundo, ele anda a uma distância muito maior do que quando ele estava paradinho e foi a 10 metros por segundo, que é 36 km por hora. Então, olha só, o espaço ele vai sendo acrescentado de uma maneira muito maior conforme passa o tempo. Por quê? Porque a velocidade vai aumentando. Então, característica maravilhosa do MRUV é que a aceleração é sempre constante, portanto a velocidade há um acréscimo de porções sempre iguais. O meu exemplo é de 10 em 10. Então a velocidade era 0, passou para 10, 20, 30 e assim foi. Bom, conforme o passar do tempo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. E a distância percorrida, note que no primeiro segundo ele só andou 5 metros, no segundo segundo ele já andou 15, no terceiro segundo ele andou 25, no quarto segundo ele andou 35. Então ele foi andando espaços cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo, de 1 em 1 segundo. Ele foi andando espaços cada vez maiores. Portanto,
esse cara está em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade varia com a mesma porção, a distância varia com acréscimos nessa porção. Por quê? Porque a velocidade está sendo aumentada. Beleza? No movimento anterior, que a gente aprendeu no módulo anterior, que era o movimento retilíneo uniforme, ali você lembra que a distância ela tinha um acréscimo sempre igual. Por quê? Porque a velocidade era constante. Aqui não, a velocidade varia, então o acréscimo de distância a cada segundo também vai variando, vai aumentando, porque aqui a galera está com muito mais velocidade do que aqui nesse comecinho. Beleza? Então, esse é o grande entendimento a princípio do MRUV. E lembrar sempre que isso que nós estamos vendo na lousa são os carros acelerando, as bicicletas acelerando, os skates freando e você andando, você correndo, os esportes todos trabalham com movimentos retilíneos uniformemente variados, tá bom? Então, lembre-se sempre de tentar imaginar da onde vem, para que serve esse conhecimento. Esse conhecimento é para a gente lembrar de aplicar nas situações práticas da nossa vida, situações onde ocorrem movimentos. Então, gente, para a gente agora dar uma leve matematizada nesse papo, eu queria te mostrar algumas coisas interessantes para a gente reafirmar da onde vem, como é que é esse movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Então vou apagar aqui rapidinho, tá? Com a mão esquerda aqui, tá, gente? Porque a mão direita tá se recuperando. Então, eu vou tentar continuar esse papo aqui através de três gráficos. Através de três gráficos, beleza? Então, ó, nós vamos fazer uma análise gráfica que vai ser interessante. Gráfico. Vai ser interessante para a gente discutir o MRUV. Então, arma aí os eixos das ordenadas aqui, ó. Eixo das ordenadas e eixo. Vou tentar marcar três gráficos melhor. Vai ser legal. Ordenadas e abscissas. Um outro gráfico aqui, ó. Vamos lá, vou terminar de riscar. Um outro aqui. E o último aqui. Ó, esses gráficos, que são três, eu vou analisar os parâmetros de movimento que a gente tem no MRUV. Quais são os parâmetros de movimento que a gente tem? Espaço, velocidade espaço, velocidade, tempo e aceleração. São os parâmetros que a gente tem, né? Então, esse primeiro gráfico, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou analisar como a aceleração se comporta em função do tempo. O tempo vai passando nesse movimento e como é que fica a aceleração? Depois eu vou analisar como é que se comporta a velocidade em função do passar do tempo. Como é que é essa velocidade ao passar do tempo? E por último eu vou ver o espaço, né, percorrido em função do tempo, tá? O espaço percorrido em função do tempo. Vamos analisar quais são as distâncias percorridas em função do tempo. Quero dizer, quando a gente diz em função do tempo, é assim: veja o tempo passando e olhe para a aceleração, veja o que acontece com ela. Olhe para o tempo, né, deixe o tempo passar e analise tempo a tempo, instante a instante, o que acontece com a velocidade. Veja o que acontece com o espaço ao decorrer do tempo, tá? É basicamente isso que vai falar um gráfico. E aí, gente, vamos traçar os gráficos para você ficar familiarizado com o MRUV. Olha só, gente, lembra que o MRUV ele tem uma variação da velocidade sempre igual? Portanto, a aceleração era constante? Gente, se a aceleração é constante, imagine então que lá no instante qualquer,
a aceleração do meu carro seja aqui, ó, esse valor, ó. Esse valor. Sei lá, 10, 20, 30, não importa o valor. Depois de 1 segundo aqui, qual que vai ser a aceleração? Gente, não é constante, então depois de 1 segundo, vai estar na mesma altura ali, ó. E depois de 2 segundos, vai estar na mesma altura. E depois de 3 segundos? Ué, gente, a aceleração, ela não muda com o tempo. Então vai estar sempre na mesma altura. Então, gente, se você pensar ao longo do tempo, o gráfico da aceleração, ele é uma reta. Ele é uma reta totalmente horizontal. Por quê? Porque independente do instante, eu posso pegar lá no começo, no 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, e assim pra frente. E aí eu vejo que a aceleração sempre vale a mesma coisa. Sei lá quanto vale, imagina que fosse 10, 20 aqui, qualquer valor. Sempre a mesma coisa, tá? Sempre a mesma coisa. Beleza? Tá bom? Interessante isso aqui, né, gente? Interessante isso aqui, tá? Então, sei lá, imagine que esse valor aqui, ó, seja do meu exemplo anterior, né? Aceleração 10 metros por segundo, né? Ao quadrado. Esse foi o meu exemplo anterior, foi assim. Por que 10 metros era 10? Porque a velocidade ela era acrescida de 10 em 10. Então a aceleração lá era 10 metros por segundo a cada segundo, tá? Beleza? Bom, e o gráfico da velocidade, gente? Você lembra que no instante igual a zero, a velocidade era zero. Aí depois a velocidade ficou, depois de 1 segundo, a velocidade ficou 10. Aqui, ó, 10. Depois de 2 segundos, a velocidade ficou 20. Depois de 3 segundos, a velocidade ficou 30. Depois de 4 segundos, a velocidade ficou 40. Então, a velocidade, ó, aqui era 0, depois subiu para 10, depois subiu para 20, depois subiu para 30, depois subiu para 40. Gente, então isso significa que se eu unir todos os pontos, olha o que acontece, ó. Ó, uma reta com uma certa angulação, tá? Essa reta. Por que uma reta é a melhor forma para o movimento retilíneo uniformemente variado? Porque, olha, a reta é a única figura, é o único desenho, né, que mostra algo aumentando de pouco em pouco. Então, olha só, daqui para cá aumentou um pouco, daqui para cá aumentou o mesmo tanto, daqui para cá aumentou o mesmo tanto, daqui para cá aumentou o mesmo tanto. É como se essa velocidade fosse assim, ó, aqui, eu vou escrever de outra cor que vai ficar melhor. É como se essa velocidade fosse assim, ó, aqui, 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 fosse assim, 10, depois 20, depois 30, depois 40, tá? Aqui que era sempre 10, aqui não. Por quê? Porque a aceleração é mudar a velocidade no caso de 10 em 10. Então a velocidade ficou 10, depois 20, depois 30, depois 40, depois 50 e assim vai. E assim por diante. Interessante, né? Interessante. Então, o gráfico da aceleração por tempo no MRUV é uma retinha horizontal. Gráfico da velocidade no MRUV vai ser uma reta inclinada. Gente, existe também retas inclinadas que vão fazer assim, ó, nesse sentido aqui, ó. E aí é o sentido contrário. O que isso quer dizer? Significa que a velocidade, ela estava assim, 40, 30, 20, 10, 0. Bom, se a velocidade era 40, ela mudou para 30, é porque eu estou freando. Depois para 20, depois para 10, depois para 0, porque eu estou freando. Então, se a reta ela é decrescente, assim, ó, se a reta é decrescente, tá? Significa que eu estou desacelerando. Se a reta é crescente, assim, ó, significa que eu estou acelerando, tá? Acelerando. Olha quanta coisa a gente consegue falar dos gráficos, né? Quantas coisas. E por último dele, gente, é o gráfico de espaço ou, entre aspas, distância percorrida, tá? Pra gente entender, é o quanto que andou, tá? Mas, vamos lá, espaço por tempo. Se a gente lembrar lá daquela minha tabelinha, lembra? Ele partiu do zero. Aí no instante 1 segundo aqui, ó, ele andou 5. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Ele andou 5. Aí no instante 2 segundos, ele não andou 10. No instante 2 segundos, ele andou 20. Aqui, ó. Aqui.
Aí no instante 3 segundos ele andou 45. Então no instante 3 segundos, isso aqui era 20, que ia vir 45. Então aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. No instante 3, quanto? 4 segundos, ele andou 80. Aqui, ó. Então, olha só como é que vai ficar essa figura. Vai ficar assim, ó. Tá? Um pouquinho fora aqui, ó, mas consertando, ó. Subiu, 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 subiu. Tá? Ficou uma curvona, uma parábola aí, né? Perceba que de 1 em 1 segundo, ó, nesse primeiro segundo, ele subiu só um pouquinho. No segundo segundo, ele já subiu um tantão, ó. No primeiro segundo, ele subiu daqui até aqui, ó. No segundo segundo, ele subiu até aqui já, ó. Olha o salto que ele já deu. No terceiro segundo, ó, ele já subiu mais ainda. No quarto, ó, e assim vai. Ou seja, o acréscimo no espaço, ele é sempre a maior, sempre um pouco maior, que é o que a gente tinha visto. Primeiro ele andou de 0 a 5, depois ele andou 15, depois ele andou 25, depois ele... Então, no mesmo intervalo de tempo, as distâncias percorridas são muito maiores. Por quê? Porque ele está com maior velocidade. Então, se você está muito rápido, em 1 segundo, você percorre distância pra caramba. Se você está muito devagar, em 1 segundo, você percorre pouquinha distância. Beleza? Então, gente, a princípio, essa é a nossa aula inaugural de MRUV, tá? MRUV, para vocês lembrarem que situações isso acontece na sua vida prática, no seu dia a dia, beleza? E lembrar que a aceleração nesse caso ela é constante, portanto a sua velocidade vai mudando de pouco em pouco, sempre com o mesmo acréscimo, de pouco em pouco. Os segundos vão passando e a velocidade aumenta sempre do mesmo jeito. Isso não acontece com a distância percorrida. Os segundos vão passando e você vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Por quê? Porque você está cada vez mais rápido, tá bom? Então, galera, esse é o primeiro papo, o primeiro contato que a gente está tendo com o MRUV. Espero que vocês tenham entendido da onde surgiu esse papo, em que situações ele ocorre no nosso dia a dia, tá bom? Então, muito obrigado e qualquer dúvida, gente, mandem para mim e que eu tento responder, tá bom? Muito obrigado aí, valeu, tchau, tchau!